O caso da mãe do Davi e do Davi. Davi era uma criança muito engraçada. Gostava muito de animais e se divertia com seu patinete muito. Só que um dia Davi pensou: se eu pulasse daqui? Pera, mas eu vou me machucar. Então, eu vou colocar um colchão. Então, depois que Davi colocou o seu colchão, ele falou: agora eu posso pular, né? Eu acho que o colchão tá aqui. Mas o que ele não esperava é que ele tinha ido aonde que não tinha o colchão. Então Davi vai mais pra frente e sim, ele cai. Davi, depois de descobrir que tinha ido aonde que não tinha o colchão, ele simplesmente desapareceu dali. Então, nunca mais encontraram o Davi. Então, o irmão do Davi chega em casa, depois de ter um longo dia na escola. Então, ele entra e já vai correr para o quarto do seu irmão. Então ele fala: meu Deus, cadê meu irmão? Eu vou perguntar para a mãe. Ela deve estar no quarto. Mãe? Mãe? Ela não tá aqui. No banheiro. Ai, quase caí. Cadê a minha mãe? Então, Davi, tão assustado, corre para a polícia. Então, com sua bicicleta, ele corre. Chegando perto da polícia, Lucas vê que não tem ninguém nessa casa. Lucas bate na porta e ninguém atende. Então ele bate de novo e ninguém atende. Então Lucas sai de lá, só que ele ouve uns barulhos na escada. Então Lucas vai correndo ver, só que não vê nada. Então Lucas, com a sua bicicleta, vai correndo para a polícia. Chegando lá, vê um monte de gente na praça, só que ele ignora. E ele chega na polícia e não tem ninguém. Então Davi se vira e vê a placa do seu irmão. Então Davi começa a chorar muito e muito. Meu irmão! Então, rapidamente, ele para de chorar e vê uma pessoa correndo ali na janela. Então ele fala: estranho, eu vi uma pessoa correndo. Deve ser vulto. Bom,
Deixa pra lá. Então, quando ele volta, quando ele sai da polícia, ele vê um barulho bem estranho. Venha, venha! Então Davi fica assustado com isso e vai correndo para a casa. Com sua bicicleta, Davi vai correndo e vê que tem uma mansão nova. Ele acha estranho porque só faz 5 minutos que ele saiu. Bom, mas ele ignora isso e ele vai correndo para a casa. Então, ele deixa sua bicicleta lá e ele, chegando em casa, vê uma placa escrita: não fale com estranhos. Davi não fica preocupado. Lucas não fica preocupado. Então ele corre para sua casa. Então ele fecha a porta. E ele não tranca ela, só que ela tranca sozinha. Davi sobe as escadas. Ai, eu acho que eu vou no quarto do meu irmão. Esse era o primeiro cavalo dele. Então, Davi vê uma porta e entra. Então ele fala: vou entrar nessa porta. O que pode acontecer? Então, Davi entra e vê que tem um monte de casas. Só que uma delas tinha baú. Então, Davi vai correndo para o quarto dos seus pais. E depois de se lembrar que ele perdeu a mãe, ele vai correndo para a casa da sua vizinha. Só que ele vê que a porta está trancada e ele não trancou. Então, ele vai para a cozinha e lava suas mãos. Após, ele encostou em sujeiras, né? Então, a porta abre. Então, Lucas ouve o barulho da porta abrindo. Então, ele vai correndo para a casa da sua vizinha. Aliás, ele não tinha mais irmão e nem pai e mãe. Chega lá e vê que sua vizinha está chegando. Então, ele pede para sua tia, ou melhor, vizinha, e ela diz não. Então ele sai triste de lá e pensando: aonde que eu vou morar? Será que eu vou ter que morar na rua? Mas ele pensa: eu sei me cuidar sozinho. Mas então ele vai lá e ainda a placa está lá: não fale com estranhos. Então ele vê que ele não tem mais casa. Provavelmente sua mãe não pagou o aluguel. Então ele vai pegar um ônibus. Aliás, não tem nem carro. E a bicicleta dele, ele perdeu. Então ele entra no ônibus. Então, ele chega lá
na estação do centro. Ah, você deve estar imaginando, mas cadê o irmão dele? O Davi. Ele não encontrou, mas uma hora ele vai aparecer. Mas ele não sabia que o irmão dele estava vendo ele todo o dia. Davi vê seu irmão, só que ele desaparece rapidamente. E o irmão do Davi, quer dizer, do Lucas, nunca mais foi procurado. Assado, né? E tu acha que a história acabou? Mas não acabou. Davi vai para sua casa. Quer dizer, ele nem tem mais casa. Então, ele vai para a casa da sua outra vizinha. E sabe aonde que a mãe dele estava? Esse tempo inteiro ela estava nessa casa. Vou te explicar tudo. Então, mãe do Davi e do Lucas tinha se mudado. Aliás, ela achava que Lucas e Davi já tinham sabido disso. Então ela se mudou. Então Davi entra lá. Então Davi vê sua mãe. Quer dizer, o Lucas, né? Ah, o irmão dele, o Davi, já foi assado. Sim. Ele estava o tempo inteiro com a sua mãe na sorveteria Então, o caso do Davi e da sua mãe, Amélia, foi tudo um engano. E agora, Davi e seu irmão Lucas estão super animados. Ah, espere aí. Vai vir novas histórias. O caso do Davi acabou. Muito obrigado por... Gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Essa foi a nossa primeira historinha. E amanhã terá um vídeo de jogo aqui no canal. Então, espero que vocês gostaram dessa historinha. Comente aqui, já deixa o like e se inscreve. E os vídeos vão ser lançados às 12 horas. Esse daqui, que foi o primeiro vídeo, foi lançado agora de noite, mas tudo bem. Então já deixa o like, se inscreve e beijos e tchau. Muito obrigado por assistir.